A gente não vai trabalhar com LCD na prática não, mas isso aqui vai estar explicando como é que funciona, né? Hoje em dia a maioria dos sistemas embarcados tem um LCD, né? Grande parte deles tem um LCD. Normalmente os LCDs têm 3 sinais de controle e 8 dados. Tá? Como é que funciona? Um LCD, gente, ele tem memória nele. Tá? Tem uma memóriazinha RAM nele. Então quando você está escrevendo uma coisa no LCD, você está escrevendo essa memória RAM. E essa memória RAM você pode escrever e pode ler. Então esse read-write aqui é se você está lendo ou se você está escrevendo. Os dados aqui você coloca o que você quer que apareça. Tá? Então sabe a tabela ASCII? Cada caractere tem um código. Então você coloca esse código no barramento. 8 bits aqui, ó. Aí, se você quer escrever alguma coisa, você coloca escrita, que é 1, né? Depois disso, você simplesmente aperta o enable. Dá um sinal de enable. Aí ele escreve um caractere. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Você coloca o que você quer, tá? No barramento. E dá o enable, aí ele escreve. Dá o enable, ele escreve. Agora de comunicação paralela. E comunicação, tá? Eu vou falar só um pouquinho de comunicação paralela e comunicação serial. Comunicação paralela, né, é tipo uma porta paralela. Tem vários pinos, eu posso escrever eles individualmente. Comunicação serial significa que eu estou enviando um bit, depois eu envio outro bit, eu tenho tempo envolvido. Gente, a maneira mais simples de eu comunicar um microcontrolador com alguma coisa é através da serial. Então, por exemplo, GPS. Tem GPS que é serial. Você pega um GPS, liga no microcontrolador, ele tem os comandos lá que você manda para ele. Bluetooth, tem Bluetooth que é serial. Wi-Fi, praticamente qualquer dispositivo que você comprar, a interface dele vai ser serial. Tá? É uma interface bastante simples. O computador precisa se comunicar com outros circuitos integrados. Um barramento de dados e endereços para o dispositivo não seria viável. Então é possível realizar uma comunicação com apenas 2 fios. Um para transferência de dados e outro para a terra. Como saber que um bit terminou e que o outro está começando? Como distinguir um grupo de bits do outro grupo de bits? Então, basicamente, nós temos 2 tipos de comunicação serial. Comunicação serial síncrona e comunicação serial assíncrona. A comunicação serial síncrona, quando eu falo que tem sincronismo, o que quer dizer? Que eu tenho um clock. Tá? Então, eu tenho 2 fios. Um fio são os dados e outro fio é o clock. Então, comunicação serial é muito simples. Como é que funciona a comunicação serial síncrona? A cada borda de clock, o que é borda, gente? Mudança de nível. Pode ser borda de subida, que é de 0 para 1. Pode ser borda de descida, que é 1 para 0. Então, nesse caso aqui, a cada borda de subida do clock, eu vejo o estado do pino de dados. Então aqui, ó. Qual que é a informação que está sendo transmitida aqui? Aqui, ó, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entendeu? A cada borda do clock eu vou ler qual que é o valor do bit do sinal de dados. Na comunicação serial assíncrona, não existe clock. Tá? Eu tenho 2 fios, um de mandar e um de receber, um TX e um RX. A velocidade de comunicação tem que ser combinada previamente. Então, os 2 têm que estar trabalhando na mesma velocidade. Cada grupo de dados é chamado de quadro e tem normalmente 10 ou 11 bits. Quando dados não estão sendo enviados, o fio de comunicação fica em 1. Assim é possível identificar a desconexão do fio. Então, não tem ninguém comunicando, está em 1. Aí, o start bit marca o início do quadro de dados. Então, tem ninguém comunicando. Passa para 0, quem quer comunicar joga para 0. O receptor tem o seu próprio relógio, a partir da ocorrência do start bit, o receptor vai mostrando periodicamente até formar os bits do quadro. Stop bit é o último bit do quadro. Como é que é o gráfico disso? Então aqui, ó, a linha serial, ela está idle, ela está sem ninguém estar utilizando. Aí, começa a comunicar, start bit, joga para 0. A partir daí, o receptor começa a mostrar. Então ele pega bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. E até o stop bit. O stop bit terminou a comunicação. Bom, síncrono ou assíncrono. Síncrono tem maior largura de banda. Projeto de hardware é mais simples. Tem o problema de ter que ter o clock, tá? Isso é uma coisa que é um pouco mais complicada.
e tem que ser usado em distâncias curtas. Eu não consigo ir longas distâncias com clock, não consigo levar clock a longas distâncias, não. E o assíncrono, eu tenho os dados enviados esporadicamente, teclado, e usados em distâncias mais longas. Bom, então, nessa parte aqui eu terminei a parte mais técnica, tá? Quer dizer, eu comecei dando visão geral, agora eu falei um pouco assim, de alguns detalhes mais técnicos, até passei bem rápido, porque acaba ficando cansativo, né? Agora eu vou falar um pouco dos projetos de pesquisa que eu trabalho, que tem a ver com sistemas embarcados, tá? Eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, fiz doutorado aqui no LECOM, né? Então eu tenho alguns projetos de parceria com alguns professores aqui, o Luiz Felipe, o Marcos Augusto, o Omar mesmo também, tá? Então eu fui convidado, né? Então o laboratório que eu trabalho lá na Federal de Viçosa chama Laboratório de Engenharia de Sistemas de Computação, LESC. Tem eu, né, que trabalho com sistemas embarcados em microeletrônica, e tem o professor Fabrício Silva e o professor Thaís, que trabalham com sistemas distribuídos de computação ubíqua. Onde eu trabalho no campus de Florestal, tá, gente? Todo mundo já ouviu falar na Grande Florestal? Campus a 60 quilômetros daqui. Aqui tem um mapinha de onde é, que nós estamos aqui em Belo Horizonte. Aí você passa Contagem, passa Betim, passa Joatu, estamos na Grande Florestal. Tá? Então é o campus que eu trabalho. São 60 quilômetros daqui. A gente tem 10 cursos superiores, dentre eles o curso de Ciência da Computação, e temos 6 cursos técnicos, tá? Dentre eles Eletrônica e Informática. Então o primeiro projeto é uma parceria com o LECOM da UFMG, tá? DCC, ele é chamado de Aquanode, prototipação de um nosso sensor para a rede de sensores aquáticas, que é um projeto financiado pela FAPEMIG, Digital Universal, e está envolvido o professor Antônio Otávio Fernandes e o professor Luiz Felipe Menezes Vieira, tá? Que deu o mini curso de rede de sensores aquáticas, né? Então, o objetivo desse projeto é fazer um sistema embarcado, que é um nosso sensor, que tem algumas características. Tá? Quais são as características? Ele tem que ter comunicação acústica, isso aí o Luiz Felipe falou bem no mini curso de rede de sensores aquáticas, né? Que a comunicação dentro da água pode ser infravermelho, laser ou acústica. Né? Então, nós escolhemos a comunicação acústica. Com base nisso, a gente vai poder fazer experimentos de projetos de rede de sensores aquáticas. Eu tenho também uma comunicação serial com fio, comunicação serial assíncrona, né? RS-232. Eu tenho sensor de temperatura, oxigênio diluído e condutividade. Ele vai estar acoplado a uma boia, nosso protótipo, com subida e descida automática. Tá? Então eu posso programar ele para subir e descer, por exemplo, de hora em hora ele desce 30 metros, e de metro em metro ele mede esses 3 valores aqui. Tá? E ele tem a parte de armazenamento automático dos valores dos sensores. Tá? Então vai ter um cartãozinho de memória lá que armazena tudo. Aqui tem uma figurinha de como é que funciona. Tá? Eu tenho uma boia, que ela é responsável por subir e descer o nosso sensor. Eu tenho vários... Essa aqui é uma boia mais sofisticada, tá? E essa aqui é uma boia mais simples. Então, essa boia aqui ela não tem muita... Ela não tem muito log, né? Tem menos coisa do que as outras. Só que embaixo da água elas podem se comunicar através do modem acústico. Tá? E através desse cabo aqui eu consigo me comunicar com ela e armazenar as coisas aqui em cima. Beleza? Ela tem bateria aqui embaixo, tem bateria aqui em cima. Bom, aí está o nosso... Esse projeto aí já está mais evoluído, nós já estamos nele há mais ou menos um ano, então nós estamos fazendo as plaquinhas já. Então cada plaquinha, ela conta com... Na verdade eu tenho várias plaquinhas, tá? Esse aqui seria o nosso sensor. Então eu tenho uma placa que é chamada de Acquisition Board, que ela é responsável por ler os valores dos sensores. Tá? Eu tenho uma outra plaquinha chamada Modem Board, que é responsável por realizar a comunicação com o modem acústico. E eu tenho uma outra plaquinha chamada de Manager Board, que é a placa de gerenciamento, que ela gerencia, recebe os dados da plaquinha que lê os sensores e recebe e envia dados para a placa do modem. E todas elas estão ligadas entre si através de um protocolo de comunicação chamado I2C. O protocolo de comunicação I2C, ele é um protocolo de comunicação serial síncrono. É exatamente aquele que a gente mostrou, que tem o clock e o sinal de dados. Então, todas elas estão penduradas num barramento I2C, eu comunico entre elas dentro da placa com o barramento I2C. Na parte de cima da base, eu tenho a comunicação serial com fio, tá? É a comunicação serial
assíncrona, igualzinha aquela que eu mostrei lá nos slides. Eu tenho uma placa que chama Lifting Board, que é a placa que faz o controle de subir e descer. E eu tenho uma placa que é chamada de Data Logger Board. Tá? Que ela eu tenho um cartão SD nela. E os dados que forem sendo lidos pelos sensores, enviados para ela, vão ser armazenados nesse cartão SD. E eu tenho uma comunicação de tudo, né? Eu posso estar comunicando com um computador pessoal. Posso ligar num PC através de um protocolo de comunicação serial. E as sondas também, né? Elas podem comunicar com outras sondas embaixo, utilizando o modem acústico. Então, o segundo projeto, que está numa fase mais incipiente, né? Que está numa fase mais... é chamado de monitoramento de características fisiológicas de plantas. É uma colaboração com o pessoal da biologia, o professor Eduardo Guzmão, das ciências biológicas. E a ideia é utilizar rede de sensor sem fio, né? Em tempo real, para medir características fisiológicas de plantas. Por que eu quero medir características fisiológicas de plantas? Né? Saber se a plantinha, como é que ela está passando, né? Por quê? Plantas submetidas a estresse, elas têm mudanças nas suas características fisiológicas. Então, o que é uma planta estressada? Né? Por exemplo, uma planta que está sem água. Ela fica estressada. Então, ela muda as características fisiológicas dela. O que ela muda? Ela aumenta a temperatura dela. Então, esse projeto, inicialmente, a ideia é que a gente consiga medir a temperatura das plantas em tempo real, da folha, e com base nisso a gente saber se precisa irrigar ou não. Então, você tem um lugar grande com irrigação, só que um grande problema do pessoal, na verdade, do pessoal da agronomia, né? Você não tem um modelo para falar, vou aguar a planta de tanto tempo que está bom. Né? Depende muito do solo, da época do ano, da localização geográfica. Então, a ideia desse projeto é eu medir a temperatura da planta e saber se ela precisa aguar ou não, precisa irrigar ou não. Precisando de irrigar, eu tenho um sistema que vai abrir a irrigação. Não está precisando, não vou desperdiçar água com isso. E esse projeto pode evoluir. Outro caso que a plantinha fica estressada é quando ela está em poluição. Tá? Isso é uma possível evolução do projeto para usar uma planta como um sensor. Tá? Se tem muita poluição no lugar, eu consigo eu coloco o equipamento acoplado à planta, e se tem muita poluição, ela vai mudar as características fisiológicas dela, vai ficar estressada, e com base nisso eu sei se tem poluição ou se não tem. Agora, como é que eu meço uma temperatura de uma folha de uma planta? Ideias? Radiação, boa ideia, hein? Foi a ideia que a gente teve também. Né? Usar um termômetro infravermelho. Tá? Então, a gente só não sabe muito bem como colocar esse termômetro infravermelho na folha. Tá? Temos algumas ideias, mas ainda não tentamos ainda não. Então, esse aqui é um termômetro infravermelho, ele vai estar direcionado para a folha, e com base na radiação infravermelha que ela gerar, você tem ideia da temperatura. Bom, aqui tem um desenho da aplicação, tá? Eu vou ter aqui o sensor de temperatura e a plaquinha, né? Com comunicação sem fio. Vou ter diversos pontos da irrigação. Vou ter um centralizador que vai estar recebendo dados de todos os sensores. Obviamente eu não vou pôr em toda a plantinha, né, gente? Né? Então, vou pôr por amostragem, né? Sei lá, tem... Mais caro que pagar água. A ciência evolui assim, ué. Quando o homem foi ao espaço a primeira vez, era muito caro, né? Hoje em dia tem gente que já está indo, civil, né? Assim, mas enfim, né? Quando você começa a ter larga escala, né? Você acaba o preço caindo muito. Aí tem o irrigador, né? Que eu vou ativar o irrigador só quando houver necessidade, né? E depois, gente, você tendo um mapa de todas, né? Você pode rodar diversos algoritmos, né? Para definir quando você vai irrigar, quando que não. Bom, gente, é isso. Espero ter sido interessante a palestra. Igual eu estou aberto a perguntas aí, tá? Sistemas embarcados é uma coisa muito ampla, né? Então, por exemplo, para desenvolver software para sistema embarcado. Desenvolver software, você tem sistema de tempo real, é complexo. Às vezes uma pessoa com formação de ciência da computação tem muito mais condições de desenvolver software para sistema embarcado do que um cara formado em engenharia eletrônica. Entendeu? Por causa que o cara de ciência da computação, ele fez várias matérias de programação. Muito mais do que engenharia eletrônica. Da parte de software. Né? Mas e a parte de hardware?
Parte de hardware, obviamente, o engenheiro eletrônico vai saber mais. O cara de ciência da computação não vai saber muito pouco. O que eu estou colocando é que dependendo, como é muito interdisciplinar, às vezes você precisa de profissionais com características diferentes, se você tem uma equipe para desenvolver. Né? Às vezes é interessante você ter um engenheiro eletrônico que vai fazer a plaquinha. Aí vai mexer com parte de condicionamento de sinal, com fazer a plaquinha mesmo e tal. Aí depois que a plaquinha está pronta, aí é software. Aí, no meu modo de ver, o cara com formação de ciência da computação, mas que já fez alguma coisa de sistemas embarcados, tem uma condição de fazer um software mais eficiente do que o cara com formação de engenharia eletrônica. E, teoricamente, o curso de engenharia de computação, você vê muita computação, né? E vê engenharia também. Então, esse que é o curso que eu acho que tem o balanço, assim. Né? FPGA é um dispositivo lógico programável, né? E você... Antigamente, como é que você projetava os circuitos digitais? Você projetava, pegava um tanto de chip, colocava lá. Hoje em dia você tem FPGA que você consegue colocar qualquer circuito lógico dentro da FPGA. Então tem situações que o microcontrolador não consegue fazer o processamento. Aí você pode fazer um FPGA. Um FPGA é um passo intermediário de você fazer um chip. Você projetar um chip, né? Tanto FPGA quanto chip, você utiliza uma linguagem de descrição de hardware. Verilog, VHDL. Aí você descreve seu hardware, faz a síntese, grava no FPGA ou fabrica o chip. Só que fabricar chip é muito caro. Então, um passo intermediário entre você fabricar um chip e usar um microcontrolador, é você ter um FPGA. Que você vai conseguir desempenho melhor, né? E sem ter um custo tão alto, você fazer um chip dedicado para ter... Você consegue fazer um circuito que roda um algoritmo, por exemplo, também? Consegue. Hardware e software é equivalente, né? Você pode implementar qualquer coisa, tanto em hardware quanto em software. Uma escolha mais natural seria os microcontroladores e coisas. Porque é mais barato, consome menos e é e é mais fácil de fazer também. Porque você não precisa ter conhecimento de projetos de circuitos digitais. Agora, quando você não tem situações que o microcontrolador não consegue atender. Nenhum microcontrolador. Aí nessas situações você utiliza um FPGA. Aí você pode implementar tudo em FPGA. Você pode até fazer um processador em FPGA. Né? Você faz o software para ele depois. Então são situações... Só que aí você vai pagar mais caro, né? E vai consumir mais também. E vai ser mais difícil de desenvolver. Então por isso que são situações especiais que um FPGA é interessante, entendeu? A regra geral é você usar microcontrolador. Mas em algumas situações específicas você pode ser interessante você usar um FPGA. Tanto quanto em algumas situações especiais é importante você fazer um chip também. Só que essas situações você tem que ter volume. Tem que fazer pelo menos 100 mil para valer o investimento. Então, gente, muito obrigado pela presença, né? Até a segunda parte.